Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai se debruçar sobre a questão da possível anistia que o Bolsonaro e os bolsonaristas têm pedido aí para aqueles que não só perpetraram os atos do dia 8 de janeiro de 2023, né, a intentona bolsonaresca que foi lá, quebrou tudo, tentou fazer com que houvesse ali uma ruptura do início do governo Lula, que talvez fosse interrompido por uma intervenção militar, quem sabe organizada por meio da convocação de uma GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem que não foi convocada, como se sabe, em vez disso, se optou por uma intervenção federal apenas na segurança pública do governo do Distrito Federal, que também, ao mesmo tempo, teve afastado o seu então governador, né, ainda governador, nesse momento voltou a ser o Ibanez Rocha, mas que foi naquele momento afastado pelo ministro Alexandre de Moraes do seu cargo, e isso foi suficiente para debelar ali a crise. Mas o fato é que aquilo não é a única questão que está envolvida na ideia de anistia. Embora Jair Bolsonaro, no ato que organizou em sua própria defesa, no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, ele tenha se referido a uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos lá em Brasília, né, que estão deixando filhos órfãos de pais vivos e por aí vai, a gente sabe que na realidade se falar em anistia aqui significa ir muito além apenas dos pobres coitados, né? Ou dos manés, né? Já que alguns chamam que foi a revolta dos manés, aquela lá. A gente pode também, claro, pensar que é uma anistia, eventualmente, que vai acabar atingindo o caso, né? Se configure, né? Acabe se concretizando, numa anistia também, por exemplo, por os generais golpistas, esses aí que estiveram ali discutindo uma minuta do golpe, aqueles que chamaram seus colegas de farda de cagões, que afinal de contas eram combatentes que fugiam ao combate, né, que deixavam de cumprir as suas tarefas, aqueles que andaram aí tentando urdir uma ruptura institucional, seja lá por que meio fosse, e as investigações aí conduzidas pela Polícia Federal sob o comando do ministro Alexandre de Moraes no STF, têm produzido uma série de revelações que nos ajudam a entender o que foi o enredo todo aí dessa operação golpista, né, dessa tentativa de golpe do Estado. E claro que ainda, né, Bolsonaro recorreu a um elemento da história, e poderíamos até dizer da tradição brasileira. Ora, já se concedeu anistia tantas vezes, né? Há pessoas que cometeram barbaridades, como se agora não fosse exatamente uma barbaridade, que tivesse sido ou cometida ou tentada, pelo menos, né? Mas, enfim, talvez recorrendo às nossas piores tradições, né? Aquelas que muitos até que estão do lado dele gostavam muitas vezes de chamar de tradições de impunidade, né, tradições de, na verdade, deixar tudo para baixo do tapete e coisa do tipo. Mas quando chega a vez daqueles que falavam isso, talvez também mude um pouco a perspectiva a respeito do problema. Enfim, haverá anistia para golpistas? Né? Essa é a pergunta que a gente poderia fazer. E para discutir esse tema, eu tenho aqui duas convidadas, né, duas colegas da Fundação Getúlio Vargas, da Direito São Paulo, da FGV. Uma é a professora Heloísa Machado, que já passou por aqui antes em outras duas ocasiões, pelo menos que eu me lembre aqui. Ela é uma habituê muito merecidamente aqui desse canal, e espero que volte muitas outras vezes ainda pelo futuro, né? E a Heloísa, ela é professora, né, da FGV Direito São Paulo. Vou até ler aqui a pequena biografia que está no livro, que aliás a Elo, junto com várias outras pessoas, inclusive a nossa outra entrevistada de hoje, acabou de lançar, né? Estado de Direito e Populismo Autoritário, e evidentemente analisando sobretudo o governo Bolsonaro, né? E a Heloísa, ela que escreve aqui um dos capítulos desse livro, também com a nossa outra convidada, de quem eu já vou falar. A Heloísa, ela é professora, como já falei, da FGV Direito de São Paulo. Ela coordena o Supremo em Pauta, que vem já há vários anos realizando pesquisas sobre o Supremo Tribunal Federal, seu funcionamento, seu lugar aí no sistema político e no sistema do Estado de Direito brasileiro, né? Como é que ele influencia todo o nosso processo político e jurídico.
E também a Elo, ela é advogada, fundadora do coletivo de advocacia em direitos humanos, né, o CADHU, e é doutora em direito pela USP, além de mestre em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. E a nossa outra convidada é a Luísa Ferraro, que é justamente a coautora da Heloísa nesse capítulo ao qual eu me referi, que está aqui nesse livro, né? E a Luísa, ela é doutoranda e mestre em Direito do Desenvolvimento também pela FGV Direito de São Paulo e é também pesquisadora do Supremo em Pauta, né? Só não vou falar que ela é advogada porque nem necessariamente todo mundo da área do direito é advogado. A Elo, como eu já li na biografia, é advogada. Mas são juristas que vão aqui conversar conosco hoje sobre esse tema. Enfim, então, sem mais estica, eu quero primeiro agradecer as duas, né, por terem topado fazer essa conversa. Agradeço demais, dou as boas-vindas. E começo com uma pergunta, vou começar aqui pela Heloísa. Elo, você acha que é possível que venha uma anistia para esses golpistas da claque bolsonarista, não só os patetas lá do 8 de janeiro, né, mas também esses mais envolvidos com financiamento, mais envolvidos com articulação, com planejamento, até com redação de textos legais que visariam justificar uma eventual ruptura institucional? Ou isso está fora de cogitação? Como é que você enxerga esse problema? Inclusive pensando, né, no que pode resultar disso, por exemplo, se o Supremo vier futuramente, caso uma anistia seja aprovada no Congresso, se ele vier a se debruçar sobre esse tema. Por favor. Tudo bem, Cláudia? É um prazer estar aqui com você. Sempre que você me chamar, eu venho. Eu adoro e acompanho esse canal. E você sempre faz as melhores perguntas, né? Então, haverá anistia aos golpistas? A gente tem uma trajetória, vamos dizer assim, que nos leva a de fato levar a sério essa pergunta, porque de fato o que a gente teve no decorrer dos anos foi essa anistia ao golpista. Mas eu queria retomar um pouquinho do que você falou aqui na apresentação do tema desse programa, né? A gente está falando aqui de um projeto de lei de anistia que seria ali direcionada, né, para aquela turba que invadiu os edifícios, mas será que isso atingiria também, eventualmente, a cúpula? Como é que isso ficaria? Então, uma coisa muito curiosa, eu acho que é uma notícia que será quase que desvendada com exclusividade aqui no seu canal, no seu programa. Cláudio, a justificativa do Mourão no projeto de lei sobre anistia, e claro, né, aqui lembrando que a anistia é uma atribuição do Congresso Nacional, então é um projeto de lei que cumpre ali, né, os requisitos constitucionais formalmente pensando, é assim que se faz, né, a anistia é uma atribuição que a Constituição dá ao Congresso. E na justificativa ele diz o seguinte: os crimes de atentado contra o Estado de Direito, as instituições, e golpe de Estado precisam de uma anistia. Mas dano ao patrimônio e eventuais crimes que tenham gerado prejuízo ao erário não estariam cobertos por esse projeto de anistia. Quando a gente vê essa informação do PL de anistia diante da maneira como tem se configurado as condenações até agora dessa turba que invadiu ali o Supremo, o Congresso, o Palácio do Planalto, a gente percebe que o objetivo é tirar, né, essa característica de golpe a partir dessas pessoas e que não vai livrar aqueles que foram efetivamente identificados destruindo o patrimônio, né, os quadros, os móveis e por aí vai. E certamente atinge aqueles que incitaram, aqueles que planejaram, né, os mandantes. Então, me parece um projeto de lei bem maroto, onde, na sua justificativa, você coloca ali uma anistia para aqueles que foram, vamos dizer assim, os manipulados, né, a massa que foi manobrada para colocar esse golpe ali em curso, mas que o alvo certamente é
quem planejou, né? Porque esses sim estariam incursos nesses crimes, né? Sobretudo nesses crimes e não envolvidos ali em dano ao patrimônio, em qualquer outra questão. Então, o projeto de lei foi apresentado, ele segue, querendo ou não, o seu trâmite agora no Senado. Ele tem essa característica na justificativa que me pareceu ali uma pegadinha, né? Onde publicamente eu vou tentar justificar que são para essas pobres pessoas que foram manobradas e imagina, não achavam que estavam dando um golpe. Inclusive, a justificativa chama essas pessoas de manifestantes, né? Não, são os manifestantes do 8 de janeiro. Mas me parece que o objetivo maior é talvez preservar e blindar desde já a cúpula. E que cúpula é essa? A gente está falando de generais, a gente está falando de ministros de Estado e a gente está falando do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que pelas investigações do Supremo aponta aí como líder da organização criminosa. Quer dizer, é muito curioso, né? Até um elemento dessa justificativa que apareceu, inclusive, no próprio discurso do Bolsonaro, no 25 de fevereiro, quando ele também fala olha, não, a dano ao patrimônio a gente não pode aceitar, né? Como se o dano ao patrimônio fosse menos grave do que uma tentativa de golpe de Estado, o que não é verdade, né? Na realidade, há uma inversão aí, mas, digamos, é mais tangível, né? Para muita gente. Não, eu vi o cara quebrando o relógio que Dom João VI ganhou, né? Da monarquia francesa. Né? E aí aquilo é muito palpável, enquanto que o golpe de Estado é quase como se fosse um devaneio, né? Um delírio de um monte de gente. Só que um dado interessante aí, né? Então você pune meia dúzia ali, ou um pouco mais provavelmente, de manés mesmo, né? Quer dizer, o pessoal que foi lá e se deixou filmar quebrando as coisas, furando o quadro do Portinari, destruindo o vidro, etc e tal, e libera aqueles que os levaram, inclusive a produzir o dano ao patrimônio. Né? A gente sabe que não é o mais grave, mas só foram lá porque foram incitados para tanto, né? Quer dizer, é um discurso, na verdade, embora Bolsonaro se referisse aos pobres coitados, se referindo, evidentemente, a si próprio, né? Mas sim, tem chance desse negócio, mesmo cumprindo os trâmites do Congresso, de depois cair? O Congresso tem a atribuição para conceder essa anistia, né? Então a gente está falando de uma figura constitucional que é diferente da graça e do indulto, mas isso passa pela sanção da Presidência da República e isso passa eventualmente por um controle também de constitucionalidade, caso seja questionado no Supremo. E aí eu acho que a gente tem dois momentos importantes aí de eventuais vetos, né? E um momento grande que pode ser, de fato, até considerado um segundo passo que o Supremo vai dar. Porque o Supremo já precisou analisar a constitucionalidade de uma graça dada a Daniel Silveira, pelos mesmos crimes, né? Pela mesma turma, e todos os ministros ali se debruçaram sobre esses argumentos. O Supremo não tratou de anistia, porque não era o caso, né? Tratou dessa competência da Presidência da República, mas uma parte da argumentação que está lá diz que crimes como esses não são suscetíveis desse tipo de perdão. Não me parece ser um argumento muito distante para se pensar também em aplicá-lo no que se refere à anistia, ainda que o Supremo não tenha abordado essa questão. E mais do que isso, né, está evidente na justificativa, no discurso, no uso, de que também o alvo dessa anistia é o Supremo. E aí eu acho que tem algo que se aproxima muito com o caso da graça concedida a Daniel Silveira, né? A justificativa do projeto de lei diz que o Supremo está julgando de maneira injusta porque não consegue saber o que cada um fez naquele momento, de que as pessoas eram meras manifestantes e, na verdade, o tribunal estava sob ataque, e de que as penas são absolutamente desproporcionais e, portanto, o Supremo está cometendo uma grande injustiça. Então, a gente vê
mais uma vez, né, o mesmo argumento que foi usado ali para a concessão de graça de Daniel Silveira, né, de que o Supremo tinha condenado de maneira excepcional, desproporcional, completamente fora da realidade, de que ele era apenas alguém exercendo ali a sua liberdade de expressão. É a mesma coisa transformada em não, imagina, era só uma liberdade de manifestação, não tinha crime nenhum ali. Não colou com o Daniel Silveira. Eu diria que não vai colar também, desvendando essa organização criminosa. E é interessante, né? E aí eu vou passar para a Luísa, que tem uma outra questão aí, né? O Supremo, ele teve uma discussão já não tão recente sobre aquela lei de anistia da ditadura militar, né? Aquela que, enfim, foi ali um marco importante no processo de transição da ditadura militar para o regime democrático, né? E acabou, naquela decisão anterior, optando por manter aquela anistia. Mas muita gente aponta que não haveria um paralelo tão claro entre as duas, porque, embora ali você tenha uma anistia, anistia significa esquecimento, né? E a gente tenha, nesse caso, a declaração da constitucionalidade fala, olha, mas aquilo foi na transição do regime autoritário para um regime democrático. Nesse caso, uma tentativa de golpe em regime democrático, né? Enfim, será que esse mesmo argumento não poderia, sei lá, comparecer aqui? Não, mas não é tão diferente assim. Luísa, o que você acha? E se quiser completar coisas que a Heloísa já falou também, por favor. Cláudio, queria começar agradecendo o convite da gente estar aqui, falando um pouquinho da nossa pesquisa e outros assuntos mais, todos relacionados. O que eu pensei, na verdade, eu acho que, até relacionando com o que a gente levantou nesses anos de Bolsonaro, e que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, eu imagino, inevitavelmente vai haver um questionamento, acho que praticamente imediato dessa lei, uma vez que ela seja aprovada, né? Imaginando que ela seja aprovada, ela vai bater logo de cara no Supremo. E a gente tem tentado entender qual foi a postura do tribunal ao longo desses 4 anos, né? Então, a gente olha para todas essas ações e essa, apesar de já ser, enfim, no governo Lula, não deixa de ser uma ação relacionada a tudo o que aconteceu nesses 4 anos. E há uma primeira, acho que um achado nosso de que nem todas as ações foram controladas, né? Até, enfim, muito mais a ver com a Covid, ali no início da Covid, mas em geral, olhando para todas essas ações, o Supremo efetivamente deu uma resposta esperada a tudo isso, mas me parece que nesse momento, em relação a, enfim, a comoção que se teve com o 8 de janeiro e a resposta do tribunal, os julgamentos exemplares em plenário e depois continuados no plenário virtual, né, em plenário físico e depois levados a plenário virtual, mostram que essa resposta vai vir, eu acho, bastante dura no controle dessa lei quando ela aparecer. Claro, depender de quem vai ser o relator dessa ação, como vai ser ali organizado esse julgamento. Mas eu acho que, inevitavelmente, vai haver uma resposta dura também em relação a uma possível anistia. Agora, um outro... Oi, Elô, pode falar. Não, acho que esse ponto que a Luísa traz é essencial, né? A depender de quem seja o relator. Porque mesmo no caso Daniel Silveira, a gente teve ali Nunes Marques, André Mendonça, e agora nas condenações de 8 de janeiro, também Nunes Marques e André Mendonça ponderando a responsabilização dessas pessoas e muitas vezes também considerando que não houve ali uma prática de crime de golpe de Estado. Então, talvez a gente acerte até o placar desde já de um eventual julgamento dessas ações. E sobre a anistia da época da ditadura, né? Também é um tema que o Supremo está revisitando, né? Depois da decisão da Corte Interamericana, esse tema voltou à agenda do Supremo Tribunal Federal. E pode ser que a gente tenha uma decisão distinta aí. É uma outra composição, é um outro tribunal, mas são os mesmos golpistas, né, Cláudio? Então, sim, a gente tem algumas semelhanças aí no meio do caminho. Agora, esse argumento de que uma coisa é anistia em transição de regime, né? Outra coisa é anistia na vigência do regime, né? Isso tem alguma relevância desse ponto de vista jurídico? Tem uma relevância na medida em que, quando o Supremo julgou o primeiro caso de anistia, né,
a maioria dos votos, né, os votos que ficaram vencidos, usaram justamente esse argumento. Falaram, essa não é uma questão para o Brasil de hoje. Não sei de onde eles tiraram isso, né? Essa não é uma questão Brasil de hoje. As pessoas não estão na rua pedindo justiça para o que aconteceu naquele momento. Foi um preço e uma forma de uma bem-sucedida transição. Imaginaram os ministros do Supremo naquele momento que talvez a gente tivesse há muitos séculos de distância de uma tentativa de golpe e consideraram que o tema da anistia estava superado. Hoje, a gente percebe que não esteve superado, né? Tanto que foi a primeira carta na manga aí a ser usada, não por coincidência, por um senador que vem das Forças Armadas, em processos que envolvem generais das Forças Armadas, né? Então, acho que a gente tem aí uma segunda oportunidade, né? Acho que talvez poucas nações tenham essa oportunidade de corrigir erros de uma maneira tão evidente como está em relação a esse caso da anistia e consolidação da democracia brasileira, né? E me parece que tem um outro dado, né? Que é a importância que há, você falou dos generais, Heloísa, a questão de punir, finalmente, né, militares, né? E, sobretudo, militares de alta patente. A gente está falando de, ainda que na reserva, nesse momento, né, na maior parte dos casos, de generais de 4 estrelas, né? General Heleno, General Braga Neto, né? Estamos falando no General Teófilo, estamos falando no Almirante Garnier, ou seja, a gente está falando de gente que é do alto escalão militar, né? E que sempre passou ao largo, né? Como se fossem inatingíveis, né? E que, eventualmente, ajudaram a criar nas Forças Armadas essa cultura de impunidade que afeta também as execuções sumárias perpetradas por Forças Armadas em GLO ou por Polícia Militar, né? Então, a gente tem uma coisa estrutural de impunidade no que se refere a militares que tem agora, né, em razão do 8 de janeiro, a gente tem agora uma oportunidade de mudar esse jogo, né? E de dizer que a nossa democracia talvez esteja sendo fortalecida justamente para ao não ceder a essas ameaças, né? E a essas concessões de quem despreza a nossa Constituição de 88 e despreza a democracia, como a gente viu nos 4 anos aí de governo Bolsonaro. Se eu puder só fazer uma complementação. Não só pode como deve, por favor. A gente discutiu bastante o papel da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República, né? E uma das questões que a Elo sempre levanta é como o cenário mudou, mas as instituições permaneceram as mesmas, e se o cenário voltar àquilo que era, talvez as instituições ajam da mesma maneira que a gente criticou, enfim, não controlando esses atos. Então, nessa linha da segunda chance, também olhando para o tribunal, né? Qual que é o papel do tribunal em mudar entendimentos que, se o contexto vier a ser de novo aquele, enfim, a gente vai voltar a isso porque no momento em que podia dar uma resposta à altura, não deu, né? Então, acho que é nessa linha da mudança das instituições frente a erros, né? Ou, enfim, circunstâncias que não estiveram à altura, é importante trazer, enfim, recuperar e consertar essas decisões. Aliás, eu queria aproveitar exatamente o gancho disso que você falou agora, né? Que é o seguinte, Luísa, vocês no capítulo que vocês escreveram no livro, vocês apontam, vamos dizer aqui, em boa medida, se não, ou a inação da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União durante os anos de governo Bolsonaro, no que se refere ao cometimento de atos sabidamente inconstitucionais, né? Então você tem ali uma leniência muito grande, acho que sobretudo no caso da PGR, quando a gente pensa, né? A AGU tem aquele papel, parece que meio híbrido, né? E acho que vocês até usam esse termo no texto, né? Que ora é advocacia, digamos, do Estado, ora é advocacia do governo, você não sabe exatamente, e às vezes assume um caráter personalíssimo de defender membros do governo. E só para a gente não ficar parado aqui só no governo Bolsonaro, eu me recordo, só para voltar um pouquinho no tempo e mostrar governo de tipo muito diferente, que no governo Dilma, o então ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, ele vai para a Advocacia Geral da União para fazer a defesa da presidente Dilma
no processo de impeachment, ou seja, uma defesa da presidente, né? Não é uma defesa do governo no sentido mais amplo das suas políticas públicas, de algo do tipo. Mas, voltando ao ponto do capítulo de vocês, a PGR, e muitas vezes alinhada, né, de forma muito clara com a AGU naquele período, ela deixa o barco correr, né? Ou seja, não há nenhuma providência e, enfim, outros atores, os partidos políticos, entidades de classe, é que vão ter que muitas vezes acionar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para brecar certas ações, né? Impedir, enfim, e até vou lembrar que o que para mim é talvez a mais importante de todos, do ponto de vista da sua importância numa certa mudança de curso do processo político da relação daquele governo com as instituições judiciais naquele momento, aquela famosa decisão da Covid referente às competências dos governos estaduais e municipais no que diz respeito às medidas sanitárias, né? Mas, enfim, aqui a gente tem uma outra PGR, inclusive, né, o Aras deixou finalmente a PGR, foi substituído pelo Gonê. A gente tem uma outra Advocacia Geral da União, né, que, enfim, é de um outro governo que foi eleito na oposição ao governo Bolsonaro. E a gente não está mais falando só de questões de constitucionalidade ou não de atos do governo ou de eventuais condutas de alguns dos seus membros. A gente está falando de cometimento de crimes, né? Então, qual a importância que tem essa mudança, né, da composição? As instituições são as mesmas, mas mudaram seus ocupantes, né? Da composição da PGR, da composição da AGU, da natureza do tipo de julgamento que o Supremo vai fazer, né, nesse novo contexto. Quer dizer, e mais, né, quem vai ser julgado não é o governo do turno, né, é o governo que saiu e seus membros. Como é que vocês veem essa alteração, a importância disso para justamente a condução desse processo? Pois é, né, a gente tem agora um outro cenário que está colocado para o Supremo julgar essas ações, né? O que o estudo revelou é que o Supremo agiu de maneira muito intensa no que se refere às demandas de Covid, mas que nas outras demandas, mesmo tendo sido muito provocado, não reagiu com a intensidade, ao menos do que foi provocado, e certamente abaixo da intensidade que seria necessária para impedir que tantos retrocessos fossem sentidos nas políticas públicas, né? Então a gente teve um retrocesso muito grande no que se refere à política de controle de armas, que o Supremo não conseguiu barrar. A gente teve um retrocesso gigantesco no que se refere à política indigenista, que também o Supremo não conseguiu barrar. A gente teve um retrocesso muito grande no que se refere a, vamos dizer assim, erosão de diversos órgãos de Estado, né, e subversão ali dos seus signos, seja no que se refere à FUNAI, seja no que se refere à Fundação Palmares, né, e o Supremo também não conseguiu barrar nenhum tipo desses retrocessos. Na demanda de gênero, Cláudio, foi um descalabro, né? A portaria atrás de portaria, bagunçando toda a questão relativa a direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, dificultando acesso ao aborto legal. Assim, foi um horror o que foi feito, sem mencionar educação, né? Que são várias das medidas também. Então, a gente teve o Supremo atuando de maneira muito incisiva em Covid. De fato, essa decisão que, vamos dizer assim, reequilibra competências federativas no que se refere ao combate à pandemia, dá um gás, vamos dizer assim, né, para que os estados agissem e a gente não ficasse realmente à mercê da própria sorte durante aquele período, né? Agora, mudou a PGR, né? Mudou a AGU, o Supremo talvez tenha hoje argumentos que o ajudem a tomar decisões, né? Porque o nosso estudo mostrou que durante o período PGR e AGU estavam alinhados na defesa dos atos de Bolsonaro, talvez nas ações que cheguem agora não estejam tanto. E essa mudança já se faz sentir na capacidade que o tribunal tem de enfrentar alguns temas, né? Isso traz, vamos dizer assim, uma constatação bastante preocupante de que o tribunal estava de fato acuado durante os 4 anos de governo Bolsonaro, né? E que ele escolheu ali as brigas que ele poderia
fazer e não escolheu outras, né? Acho que agora a dinâmica é completamente distinta, porque a gente tem outros atores institucionais relevantes entrando em cena, né? Uma AGU que parece também comprometida em se repensar, justamente para evitar que algo dessa mesma natureza aconteça, e uma PGR que, bom, passou por um desgaste gigantesco e que a gente já percebe uma postura distinta do Gonê agora frente ao que teve Aras, né? Mas a gente não pode cair nessa falsa tranquilidade e esperança de que pessoas razoáveis nas instituições dão conta de resolver o problema. A gente revelou com o nosso estudo um curto-circuito, que foi muito fácil de ser produzido apenas na indicação da cúpula dessas instituições. A gente precisa repensar a maneira como essas instituições estão organizadas internamente, pensar controles externos melhores, porque realmente é inimaginável a gente passar mais 4 anos com uma advocacia geral da União dizendo que tudo bem o presidente recomendar a cloroquina, porque afinal de contas ele tem a liberdade de expressão dele, e um PGR dizendo tudo bem a presidência indicar a cloroquina, que afinal de contas ninguém tem certeza se não funciona, né? A gente não pode passar por isso de novo, né? Então, alguma coisa precisa ser feita para que esses controles sejam melhores, seja as próprias instituições propondo melhorias, seja a gente retirando tanto o poder desses órgãos de cúpula e incluindo novos atores aí nessa dinâmica toda. Como, por exemplo, sei lá, o Conselho Superior do Ministério Público poder ter algum tipo de voz diante, por exemplo, de um Procurador-Geral da República, sei lá, omisso, conivente, ou às vezes o contrário, né? Que seja um inimigo de determinados atores políticos e, em vez de, digamos, simplesmente realizar o seu papel, acabe atuando de uma forma enviesada do ponto de vista da disputa político-partidária, né? Pois a gente exemplo, né? A gente não pode imaginar que o PGR tem um poder que não é revisto por ninguém. Claro. No limite, até as decisões do Supremo Tribunal Federal, colegiadas, são eventualmente revistas pelo próprio tribunal, ou o Congresso aprova uma emenda e eventualmente muda até o parâmetro de controle que o Supremo usa, né? E a gente tem acompanhado casos desse jeito. Como é que a gente vai cogitar que a Procuradoria-Geral da República é o único órgão criado pela Constituição de 88 que não tem nenhum tipo de revisão e de controle? Isso é claramente uma leitura equivocada do texto constitucional. A gente pode pensar num controle interno, né? A própria instituição, como o Conselho Superior do Ministério Público, sendo capaz de ser uma instância de recurso acessível contra decisões ou omissões dessa Procuradoria-Geral da República, e a gente pode pensar em competências compartilhadas. Então, por exemplo, por que apenas a Procuradoria-Geral da República pode ter atribuição para apresentar investigações e ações penais contra detentores de foro? A gente não poderia imaginar um desenho onde outros atores também poderiam, lógico, com supervisão judicial, etc., dar início a esse processo, né? Então, acho que são formulações dessa natureza. Só um outro detalhe além desse, como a gente, nessa pesquisa em específico, a gente observa o controle da PGR, da AGU, não só no caso da PGR propondo ações, e há uma clara omissão, e uma omissão específica, porque a gente também comparou a posição da PGR, não é que a PGR não ingressou com ações do período, na verdade ingressou com muitas, principalmente Augusto Aras, assim, em relação aos seus antecessores, entrou com muitas ações, mas não eram ações referentes a Bolsonaro, apenas uma era nesse período de 2 anos e meio. E eram ações como, por exemplo, que a gente sempre destaca, que questionava a prerrogativa da Defensoria Pública em requisitar informações e documentos de órgãos públicos. Então, isso, na visão do Procurador-Geral, era uma violação passível de ser questionada por meio de uma ação de controle. Mas, além do ingresso com as ações, o olhar para essas manifestações que se dão ao longo do processo, e uma das coisas que a gente observa é que a omissão se dá também
ao longo dos processos, porque em grande parte se deu depois que as ações perderam o objeto. Então, vale relembrar que eram ações que tinham objetos bastante específicos, por conta do modo como o governo escolhia ali. Então, medidas provisórias, decretos, omissões foram muito questionadas, e tinham ali uma durabilidade, né? Então, as medidas perdiam objeto, caducavam ou eram convertidas em lei, os decretos eram rapidamente revogados ou substituídos. Então, essa dinâmica temporal do processo, ela importava muito nessas ações por conta da natureza das medidas. E, em grande parte das manifestações da PGR nas ações, se deu depois que perdeu objeto, e aí a manifestação era bastante simples. Não vou falar nada a respeito do mérito, porque elas já perderam o objeto. Então, além, enfim, desse controle, desse compartilhamento de responsabilidade, talvez algo processualmente que leve a Procuradoria a fazer uma manifestação a tempo pertinente, né? Porque aí tem um ônus de se manifestar e de se colocar contra ou a favor daquela medida, mas se manifestar sobre ela. E acho que isso, do que a gente observou dessas ações, impactou bastante. Muito fácil deixar o tempo correr, usar ali o tempo do judiciário, para não ter que se opor ao governo e aquela medida específica, e isso aconteceu muitas vezes, em parte por conta da própria natureza da medida, e muitas vezes de uma escolha do governo em evitar o controle do Supremo, uma coisa que aconteceu especialmente em relação aos decretos sobre porte de armas, né, de ir revogando e alterando para que prejudicasse ali o andamento do processo, mas muitas vezes não, muitas vezes um tempo decorrido aí que podia ser melhor gerido pela Procuradoria-Geral da República para que houvesse uma manifestação nesses casos. Aliás, é interessante, né, Luísa e Heloísa, né, que há uma questão, né, essa vamos dizer, de se pronunciar, ter um posicionamento depois que já passou o tempo, né, que chega a ser risível mesmo, né, porque, mas então nem precisava mais, né? Mas tem uma outra situação que aí não é tanto com relação a esses casos, né? De novo, de análise da constitucionalidade das medidas ou das omissões, etc. Mas quando você tinha algum tipo de indício do cometimento de um delito ou algo do gênero, falou, não, faremos investigações preliminares. E ficava nesse estágio de investigações preliminares ad eterno, né? E nunca se tomava nenhuma outra providência. É quase como se fosse o avesso do outro caso, né? Outro caso você deixa a coisa caducar, porque aí depois o parecer se torna inócuo. E no outro caso você deixa ali em banho-maria eternamente, né? Para que nunca nenhuma providência seja tomada, né? E com isso você tinha um governo que cometia as maiores barbaridades possíveis e imagináveis, sem que o órgão, né, responsável por fazer isso tomasse providência. E aí o que mais também me chamava atenção ainda, né, e de novo veio do coisas que vocês falaram, me ocorreu isso agora, né, não tem, a Heloísa falou, não tem nenhuma instância que consiga, digamos, se contrapor ao PGR. O que muitas vezes o Supremo fazia era simplesmente ignorar o posicionamento do PGR. O PGR dava um parecer, vá arquivo. Ele falou, não vamos arquivar não, vamos dar seguimento a esse caso. O que é também muito chamativo, porque mostra que o próprio PGR se desautorizou de uma tal forma perante o Supremo que ele já nem recebia mais a devida consideração aos seus posicionamentos, né? Perdeu completamente a credibilidade para poder atuar, né, no exercício da sua função. Exatamente, né? O que a gente conseguiu observar nesses anos é de que, diante, né, dessa atuação da PGR, por inação, ou por chancela, ou por demora, né? Mas de uma atuação que pode ser classificada como incapaz de controlar os atos de governo, que outros atores tentaram ocupar esse espaço, né? Então, partidos políticos noticiaram crimes diretamente ao Supremo Tribunal Federal, o Conselho Superior do Ministério Público foi instado também a promover a abertura de algumas investigações, e o Supremo acabou respondendo algumas dessas demandas, né? Também, me parece, no intuito de procurar um caminho constitucional diante desse curto-circuito criado por uma PGR que não controla atos de governo. Né? Isso já vem de alguns anos, né? Mas sobretudo desses últimos anos, na ideia de que talvez o pedido de arquivamento da PGR tenha, sim,
esteja também submetido à regra geral de cabimento de recurso, de que o Supremo talvez possa negar se há um pedido de arquivamento, ele pode falar não, né? Mas, querendo ou não, todas essas decisões desembocavam ali no final em ser o PGR o titular da ação penal e, portanto, ser alguém que, no limite, vai ser capaz ou não de denunciar alguém. E aí, claro, que você teria uma investigação infrutífera se o agente acusador não tem a intenção de acusar, né? E muito deletéria também essas investigações preliminares, né? Porque longe da luz do sol, ninguém sabia que investigação era essa, se estava realmente aberto ou não, qual o andamento. Então, assim, a gente teve um estrago em termos de construção institucional nesses anos na PGR que foi muito grande. E quando o Supremo precisava decidir um caso contra a posição da AGU e contra a posição da PGR, lógico que ele tinha um ônus maior, né? Porque ele tinha 2 atores institucionais ali do processo falando, tá tudo bem, cloroquina, né? O Supremo tinha que assumir sozinho esse ônus de falar, não tá tudo bem, né? Então, há uma dinâmica também de ônus argumentativo no curso desses processos que foi deixando muito caro para o Supremo tomar algumas decisões, assim como de eventualmente não arquivar processos, né? Porque claramente é uma mudança na compreensão que se tem do alcance do poder do Ministério Público, que a gente tem problemas quando o judiciário assume uma investigação para si, né? A gente já viu isso várias vezes em outros contextos, inclusive. Então, acho que compreender a maneira como o Supremo agiu nesses 4 anos precisa passar pela leitura de que era um período excepcional de erosão da Constituição, né? Se a gente tenta medir as ações do Supremo pela régua de uma normalidade institucional, a gente não entende o que aconteceu, né? Realmente tudo parece muito despropositado. É só assumindo que a gente teve à beira de um golpe, como de fato a gente esteve, que a gente consegue entender, né, e contextualizar a parte das decisões do Supremo nesse período. E é interessante porque isso ajuda a entender o negócio. Eu tenho chamado isso de armadilha populista, né? Porque cria uma situação que é a seguinte, né? Vamos pensar em cima disso que a Heloísa acabou de falar, mas o Bolsonaro ia lá e cometia as maiores atrocidades. Aí alguém ingressava com uma ação no Supremo para questionar aquilo. Aí o Supremo decidia contra a ação do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro atacava o Supremo porque estava decidindo contra si, né? O caso lá da pandemia, do qual a gente já falou, é um exemplo disso. Agora eu não posso mais fazer nada porque agora é só prefeito e governador que pode. Mentira, mas atacava o Supremo. Aí o Supremo, ao ser atacado, tinha que se defender como instituição. Ao se defender como instituição, Bolsonaro e os bolsonaristas apontavam o dedo para o Supremo e falavam, tá vendo como o Supremo tem lado? E isso entrava num ciclo infinito. E a mesma coisa por essa postura mais, eu diria, proativa que o Supremo teve que adotar em certas situações. Bem, o PGR não age. Estão botando fogo no país. Também não dá para ser, não. Se o PGR falou que é para arquivar, vamos arquivar. Não dá. Não pode deixar as coisas, né, desandarem. Aí o Supremo age, fala, olha aí, Supremo ativista. Né? Agora, a gente tem ainda hoje questionamentos que vão no sentido de que, mesmo assim, não haveria excesso, né? Não haveria, por exemplo, excesso na maneira como muito poder se concentrou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, ou da forma como ele conduz esse processo, e, digamos, acaba atropelando certos procedimentos que seriam esperados. Será que a gente não estaria repetindo no âmbito do Supremo os crimes do lavajatismo, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu refuto essa ideia. Eu acho que a gente está lidando com uma corte que nunca foi progressista, né? E basta ter acompanhado o Mensalão, basta ter acompanhado a Operação Lava Jato durante a maior parte ali dos seus anos, e basta agora acompanhar o 8 de janeiro. Tem nada de diferente entre uma e outra. É um tribunal que é bastante punitivista, ele não é considerado garantista, ele pesa a mão nas penas. Os bolsonaristas agora estão concordando com isso também.
Pois é. Né? Então, assim, eu vejo muito mais continuidade no tribunal do que algum tipo de ruptura no que se refere a isso. Acho que os problemas que a gente tem em relação ao Supremo julgando o 8 de janeiro já estavam presentes ali no mensalão. Porque raios o Supremo está julgando alguém que não tem prerrogativa de foro? Bom, lá atrás, ele decidiu que ele poderia fazer isso, inclusive com chancela da Procuradoria-Geral da República, para que não houvesse nenhum tipo de incoerência numa eventual sentença final entre pessoas com foro e pessoas sem foro. Né? Porque é um caso só. A estratégia da Operação Lava Jato foi diferente pela Procuradoria-Geral da República, que disse, não, vamos deixar no Supremo só foro e deixa todo o resto da galera com o Moro, né? Mas foi uma estratégia da acusação. A estratégia da acusação agora tem sido levar todo mundo para o Supremo, né? Para evitar esse tipo de incoerência. Eu não posso ter um juiz de primeira instância que vai dizer que uma pessoa que estava lá defecando no Supremo Tribunal Federal estava se manifestando e que aquilo era uma grande festa cívica e ter, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, numa primeira condenação, dizendo, não, aquilo foi um golpe. Não dá para ter as duas coisas, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, há essa decisão agora do Supremo julgar tudo isso, e essa competência do Supremo sempre foi justificada pela participação de gente com prerrogativa de foro por função. Né? E, de fato, agora essas pessoas estão aparecendo, né? Nessas últimas medidas, as pessoas com foro estão aparecendo. Então, é possível mesmo que o caso comece e termine no Supremo Tribunal Federal. Em relação a medidas cautelares que têm sido usadas, a gente está falando de um ambiente bastante diverso do que a gente viu na Operação Lava Jato, né? A gente tem, inclusive, vamos dizer assim, uma cautela, né, na adoção de medidas mais duras, que eventualmente já estariam justificadas. Me parece bom, né, porque prisão antes da condenação tem que ser absolutamente excepcional, mas eu não vejo muito paralelo. Parece que agora as pessoas descobriram que as ações penais são conduzidas por apenas um relator no Supremo. Bom, sempre foi assim, né? Não é só com o Xandão. Não é só com o Xandão, né? E aí tem o perfil, lógico, do ministro, né? Que tem um perfil muito particular, que tem o perfil de ter sido alguém que vem da segurança pública, de ter, né, vamos dizer assim, essa pegada bastante incisiva no que se refere ao combate ao crime, ter feito disso uma marca pessoal, inclusive, seria difícil imaginar outra postura de Alexandre nesse processo. E até onde isso nos leva, hein? Porque tem gente que tem medo do backlash, né? Até outro dia falando com o Rubens Gleiser, né, colega de vocês, o Rubens falava, mas será que a gente não vai ter um backlash, né, desse negócio, um revertério? Maior do que a gente já teve, Cláudio. Aí que tá. A gente sempre fica com esse receio de não, mas o outro lado vai reagir. Vai reagir mais do que já reagiu? Porque a gente já teve a desconstrução de todas essas políticas nesses 4 anos, como eu mencionei. As mulheres sentiram um retrocesso inacreditável. A gente teve declarações absolutamente racistas vindas do presidente da República. A gente teve um projeto de extermínio de povos indígenas. E a gente vai ficar com receio do backlash. A gente tem que implementar o nosso projeto republicano, o nosso projeto constitucional e disputar na política o que é da política. A gente não pode, vamos dizer assim, compactuar, amenizar, né, negociar com os golpistas, né, e com as Forças Armadas como eles fossem fiadores da democracia. Que daí a gente esquece mesmo, né? Deixa pra lá. Não vamos nem entrar mais nesse assunto. E aí a gente se assume como um país que almeja ser uma democracia, mas que está muito longe disso, né? Então, eu tenho uma visão bem distinta no que se refere a esses movimentos e a essas reações, e acho que tem uma parte
de direitos fundamentais, de preservação da existência desses grupos diversos e das instituições democráticas, que não tem negociação. É o mínimo, né? É daqui para frente que a gente caminha. Se a gente permitir que a extrema-direita, que os fundamentalistas desloquem o nosso debate público para incivilidade, e é lá que a gente vai negociar com medo de retrocessos, a gente já perdeu, né? Aliás, é interessante que tem uma outra questão. A gente falava, vou até voltar um pouquinho só. A gente falava agora há pouco daquela coisa dos militares, né, que se sentiram acima, né, do bem e do mal, inatingíveis e tudo mais, e que isso, de alguma forma, a contínua ação nesse sentido, digamos, viciou a instituição, né? E eu acho que a gente viu uma demonstração disso agora, nessa semana. E eu estou pensando no quê? Num julgamento que ocorreu no Superior Tribunal Militar, referente àquela intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, em 2018, ainda governo Michel Temer, conduzida pelo Braga Neto, em que vinha ali pela via uma família dentro de um carro, indo para um chá de bebê, né? E o carro levou mais de uma centena de tiros, né? E acabaram assassinando o motorista, né? Que era um músico. O catador de recicláveis que foi lá tentar socorrer a família também acabou sendo assassinado pelos soldados. E a decisão do STM agora é que era legítima defesa. Poxa, com tanto tiro assim, mesmo que houvesse a possibilidade da gente cogitar a legítima defesa, né? Enfim, e atiraram sem nem saber de quem se tratava, e atiraram no cara que estava socorrendo as pessoas. Ou seja, parece que realmente esse vício, né, das corporações militares, inclusive no âmbito judicial, é importante, né, de ser considerado. Não, e outra, né? A partir do momento que você começou a falar, né, Superior Tribunal Militar, por que raios uma jurisdição militar está julgando um homicídio contra um civil numa atividade de segurança pública, né? É esse o padrão que a gente quer? É isso que a gente quer? A gente quer uma justiça militar para julgar esses casos, né? Assim, tá tudo errado, Cláudio, né? E lógico que esses processos de anistia passam por isso. O artigo do Conrado na Folha, esses dias foi muito bom, né? Que fala que ele fala dos irritometristas, né? Irritometristas das Forças Armadas, né? Sempre essa cautela, não, mas as Forças Armadas vão ficar irritadas, mas e agora? Não, melhor a gente não avançar, porque se eles reagem... o que de pior vai acontecer se não a execução de jovens cotidianamente pelas forças de segurança, pela insurreição golpista de cúpula de Forças Armadas? É um escândalo tudo isso, né? Como é que a gente pondera isso que está acontecendo? Então, a minha posição é bastante, vamos dizer assim, incisiva, né? De que a gente precisa pegar o livrinho, né? A Constituição? Precisa pegar o livrinho e precisa pôr o livrinho para ser implementado de vez, e se isso for feito com a revisão judicial do Supremo que seja, se isso for feito por uma presidência da República, ótimo. Se o Congresso Nacional quiser aderir a esse projeto, será muito bem-vindo, né? Mas qualquer um que quiser destruir esse projeto, o que a gente espera, no mínimo, é que tenha um órgão de controle à altura para barrar qualquer tentativa golpista, né? Aliás, é interessante que nesse caso aí dos golpistas, né? Inclusive já houve manifestações de gente da cúpula das Forças Armadas, inclusive do próprio Superior Tribunal Militar, de que dessa vez o problema não é com eles, né? De que, olha, a gente só vai agir depois que, né, for decidir o que vão fazer. Porque, de certa maneira, né, tribunais militares deviam ser instâncias administrativas, né? O cara cometeu uma transgressão administrativa, então você vai puni-lo no âmbito administrativo. Não é? Não faz sentido você puxar, porque você colocou um caso de um assassinato cometido por militares para a justiça militar, mas isso é muito, não é ele até pode ser também um delito administrativo, mas primeiro ele tem que ser julgado como um delito comum, né? Não, exatamente, transformar tudo isso em crime militar, que loucura é essa? E você sabe que a gente tem uma série de casos também em que
se cogita de civis serem julgados na Justiça Militar. Isso, exatamente. Isso está na agenda do Supremo Tribunal Federal, né? Olha lá. A oportunidade está aí, a bola está quicando, né? Pois é, né? A gente espera que tenha, vamos dizer assim, alguma adesão aí a um modelo futuro que seja mais justo, porque, olha, não foram boas decisões que nos trouxeram até aqui. E fica nas mãos, nesse caso, claramente do Supremo, né? E aí acho que a conjuntura é muito propícia, né? Porque se você tem uma conjuntura que você já está aí, e tudo indica, espero não estar errado, né? E você terá finalmente o sentenciamento de militares golpistas de acordo com o que a lei prevê. Isso vai ser um ponto de inflexão na história do país. Né? Se a gente considerar que desde 1889 as Forças Armadas intervêm reiteradamente na política nacional e fica tudo por isso mesmo, e ainda tem, né, a irretometria que o Conrado se refere, as pessoas com medo do que os militares podem achar ou não, se eles estão gostando ou não estão gostando, os 1000 dedos que o presidente da República tem ao falar deles, até outro dia falou uma bobagem ao se referir à questão, né, dos crimes da ditadura, enfim. O presidente anda falando muita besteira, ele precisa talvez pensar um pouco mais antes de falar nas mais diversas searas, mas isso é outra história, né? Agora, de qualquer maneira, a gente tem uma oportunidade única, né? Que é essa de não só punir os militares, mas eu acho que de rever, por exemplo, isso, né? E aí as coisas se conjugam, né? Porque é um contexto em que os temas convergem, que faz mais sentido nesse mesmo contexto você decidir por não ter na justiça militar certas decisões que não têm natureza militar. A gente não está em guerra, não é um conflito cometido dentro do quartel entre subordinados e seus superiores hierárquicos, né? É de outra coisa que a gente está falando. E mesmo às vezes quando cometido dentro do quartel, ainda acho que dá para pensar em levar para a justiça comum, né? Estou pensando no caso daquele roubo de armas, né, que houve num paiol aqui, que foi parar nas mãos do Comando Vermelho. Então, isso é crime. Também imagino que seja também um crime militar, mas não deixa de ser um crime comum, né? Ou tô errado? Não, tá certíssimo, né? Então a gente está diante, de fato, de uma oportunidade de mostrar, né, que as Forças Armadas se submetem à Constituição, de que não existe, né, nenhum tipo de legalidade nesses atos de insurreição, que eles podem tentar armar quantas minutas, atos institucionais, decretos que eles quiserem, que isso nunca vai se transformar em algo legítimo juridicamente nos parâmetros da Constituição de 88. Às vezes parece que eles estão olhando para outra Constituição, né, para de 67, para justificar alguns pontos. E fazer justiça nesse caso, a gente não está falando aqui em condenar, né? Porque se vai ser condenado ou vai ser absolvido, é o devido processo que vai determinar. A gente está falando em trazer essas pessoas para a justiça, coisa que não foi possível ser feito com torturadores, né, e todo tipo de criminosos da época da ditadura que sequer foram chamados a dar explicações, né? E aqui, enquanto você falava, Cláudio, estava lembrando, né, da postura de General Heleno na comissão parlamentar de inquérito sobre o 8 de janeiro, né? Como ele ficou irritado de ter que responder perguntas, né, de parlamentares. Realmente deve ter sido a primeira vez que ele precisou responder uma inquirição ali, e claramente o seu desconforto ficou evidente, né? Então, acho que a gente tem, vamos dizer assim, maturidades e aprendizados institucionais, espero eu, para que isso não escape, vamos dizer assim, de uma regra geral de responder a um processo quando comete um ilícito, eventualmente ser condenado e cumprir uma pena, se assim for o caso, e que, vamos dizer assim, isso sirva de exemplo para que qualquer sanha golpista fique um pouquinho mais desmobilizada, né, que é a palavra que eles usam ali nos quartéis, que claramente a impunidade nesse caso é um motor para, por que não? A gente vive dando golpe e nunca deu nada, vamos lá, né? Por que não mais um, né? Pega nada, né? Eu fiquei me perguntando se o general Heleno, depois dessa oitiva aí,
se ele não foi para casa e fazer anotações no seu diário. Querido diário, hoje fui inquirido na CPI. Tem essa, né? Né? Porque, enfim, a gente descobriu, né, com essas investigações que, além de tudo, o general Heleno tem o seu lado aí de quem gosta de fazer anotações no diário, né? Então, é provável que O ele pessoal tenha gosta de deixar registro, né? Isso é muito Registrar no impressionante, Instagram, né? registrar no Facebook, registrar em diário, imprimir a minuta de golpe, né? O pessoal gosta de deixar rastro mesmo. Não, isso chama muita atenção. Aliás, só pegando mais um último ponto que eu acho que é importante ainda sobre essas investigações. Tem um caso que, para mim, ainda eu quero ver como é que a própria justiça vai resolver esse caso, que é o que envolve o general Freire Gomes. E também, né, por extensão, o general, o general não, o brigadeiro Batista, né? Os dois parece que tem um papel meio ambivalente nessa história, né? Porque, de um lado, participaram das reuniões, discutiram todos os processos em que eram apresentados minutas de golpe, tem lá as mensagens do Cid para ele, dizendo que, olha, o presidente já está revisando a terceira versão e tudo mais. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, foram inclusive atacados por alguns de seus pares, né? O caso do Braga Neto que tornou isso mais explícito, porque resolveram não aderir ao golpe propriamente dito, né? Participaram, vamos dizer, dessas ações preparatórias, para usar uma expressão que alguns têm usado, mas não pelo jeito, não intencionavam levar isso à frente. Aí alguns questionam, bem, mas deviam então ter feito a denúncia lá atrás, ou tomado uma providência que fosse lá atrás. Enfim, aí a cabeça mais de cientista político e olhando menos a questão jurídica, eu falei, mas dava, né? Ou será que estrategicamente talvez a escolha deles até fizesse sentido? Falar, olha, vamos ficar na contenção, porque se a gente bater de frente, por exemplo, ele demite os dois, coloca 2 golpistas no lugar, e aí quem vai segurar esse negócio? Não estou querendo santificar o general e o brigadeiro, mas estou imaginando como é que, diante dessa circunstância que não é peculiar, não é trivial, melhor dizendo, eles podem ou não ser responsabilizados. São até agora na condição de testemunhas. A gente não tem nenhum indicador que isso possa necessariamente mudar. Mas há quem diga que não, mas eles estavam ali participando de tudo e prevaricaram, porque não avisaram logo o que acontecia. Como é que vocês duas enxergam essa questão? Eu te pergunto, denunciar para quem? Então, é esse o ponto. Né? Ou dar voz de prisão ao presidente, mas e os outros que estão ali em volta? Mas como dar voz de prisão ao presidente? Oh, aí gente. o presidente fala, não, o senhor está demitido, o senhor não é mais comandante do exército. Enfim, essa circunstância ela faz parte, né, da avaliação ali do crime de prevaricação, né? Então é evidente que esse contexto vai ser levado em consideração e não me parece que esse será um caminho viável, né? Que é justamente a discussão pode ser, tá, para quem? Eu denunciaria para o Aras? Para o Xandão. Pois é, né? Mas não é para ele que se denuncia, né? Sim. Enfim, então eu acho que isso talvez não tenha nenhum segmento, não, no que se refere a essa ideia de prevaricação, porque esse contexto, de fato, faz parte, inclusive, né, da possibilidade de tipificação ou não. Ainda que, lógico, em tese, a gente possa falar, peraí, estamos falando de um general, de um comandante, de alguma das forças que poderia, claro, encontrar meios de expor e evitar isso. Mas isso depende de como as investigações vão se desenrolar, Cláudio. Para mim não é muito evidente, não, e o contexto justificaria, vamos dizer assim, escolhas, né, estratégicas, se for esse o caso, né? Mas é a investigação que vai mostrar como isso se desenrolou. Você vai na mesma linha, Luísa? Eu vou também. Eu acho que a gente está descobrindo muitas coisas, né? Das quais a gente imaginava, mas as investigações têm mostrado isso, né? As novidades, elas são diárias quase, das investigações, enfim, das pessoas que vão abrindo o bico aí do que está acontecendo, um após o outro, colocando um na reta, e aí a pessoa se vê ali na mira e também vai levando o outro, enfim. Então, esse é o argumento da defesa, né? Dizer que ele praticamente segurou o golpe, porque se tivesse saído dali, uma outra pessoa teria se posicionado e teria aderido muito facilmente, porque seria já alguém escolhido com esse intuito. Exato, a dedo.
Mas eu também espero mais informações aí para a gente fechar esse quebra-cabeça. Eu acho que ainda vão surgir. Mas é isso, é uma ambiguidade, acho que é o que você falou. É difícil a gente conseguir fazer uma leitura tão precisa nesse momento também sobre a postura dele especificamente. E eu ainda fiquei pensando, qual é o sinal que você dá, né? A depender da decisão. Você pune o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista. Você está dizendo, olha, da próxima vez que alguém tentar isso, não vacile, vá junto. Porque se você vacilar, além de tudo depois, você vai ser condenado também. Você vai ficar como traidor para a sua turma e vai para a cadeia que nem eles. De alguma forma, a sinalização é problemática, né? Nesse sentido também. Então, acho que, provavelmente, imagino, isso vai ser considerado. Muito bem. Muito obrigado, Luísa, Heloísa. Né? Parece até uma dupla sertaneja, né? Quando a gente fala assim, né? Maiara e Maraísa, uma coisa assim. A gente vai começar a cantar agora, Cláudio. Uma dupla sertaneja. Mas eu quero devolver para vocês duas a palavra para que vocês possam, enfim, se ainda tiver algum ponto que a gente não abordou, vocês acham importante trazer, que vocês possam fazer e, claro, aí na sequência também fazer as considerações finais. Por favor. Não, eu só queria dizer que você falou da armadilha populista, né? E eu acho que a gente ainda tem muitas armadilhas para desarmar depois do que aconteceu nesses 4 anos. E me parece que uma das armadilhas vamos dizer assim, rapidamente considerar que a gente já está num estado de normalidade, né? Me parece que a gente está um pouquinho distante ainda desse cenário, que tem muito risco no que se refere à força, né, desse movimento golpista, desse movimento populista, autoritário. Não me parece que esse tenha sido um risco que passou, né? Novas lideranças vêm despontando. A gente viu figuras bastante extremistas ocupando espaços de destaque no âmbito do legislativo. Talvez a gente tenha aí períodos ainda muito difíceis. Então, é muito importante que nesse momento em que a gente tem um governo que não tem inclinação autoritária, né, que comete erros, acertos, mas que, vamos dizer assim, joga o jogo democrático, de que a gente tenha a oportunidade de melhorar as instituições para que num eventual revés a gente não sofra tanto e tenha mais, vamos dizer assim, portas de saída de emergência que nos custem menos do que esses 4 anos nos custaram, né? Eu não gostaria, vamos dizer assim, de dar um tom de já passou, o Supremo já está julgando tudo, já está resolvido, né? Me parece que a gente tem ainda muita briga e muita disputa pela frente e que não serão anos fáceis, Cláudio. Parece um pouco aquela, acho que é do Churchill, né? Preço da liberdade e eterna vigilância, alguma coisa nessa linha. Eu não me inspiro nele, né? Eu nem estou dizendo que sim, mas o sentido parece que é um pouco o mesmo, né? Eu acho que eu prefiro um ditado popular, né? De gato escaldado tem medo de água fria, isso. Eu prefiro. O seguro morreu de velho, né? Também. Exatamente. Esse também vale. Luísa, por favor. Por aí. Não, eu ia só complementar na linha da Elo que para a gente, e acho que para muita gente também, o governo Bolsonaro não é coisa do passado, ele continua na nossa agenda de pesquisa, de análise, tem muitas questões em aberto que a gente está entendendo, e eu acho que agora, nesse momento, né, em que as informações vão aparecendo, a gente vai entendendo o contexto, a gente consegue olhar para aquilo que a gente também já estava estudando e ressignificar alguns pontos. E compreender melhor aquilo que a gente já era objeto do nosso estudo, enfim, do que a gente vinha provocando em relação às instituições, e aproveitar para fazer, você fez no começo, mas eu vou fazer o nosso jabá, porque, enfim, a gente está publicado parte do que a gente pesquisou nesses anos, e a convite à leitura e dizer que a gente continua com essa agenda, enfim, tentando achar aí outros gargalos, para escancarar, enfim, e para poder provocar por mudanças, para que nada se repita. Exato. E eu acabei não citando o título do capítulo de vocês, que é um título um pouco longo, mas, enfim, que trata da PGR e da AGU, mas que é a arquitetura da desresponsabilização. Né? Acho que essa é a ideia fundamental que está presente ali
e acho que vale muito a pena ler o livro pelo capítulo de vocês e pelos vários outros capítulos que são realmente muito interessantes, né? Acho que é uma bela pesquisa que vocês todos fizeram lá na Direito de São Paulo e, nossa, é realmente um trabalho ótimo. Livro que eu também não falei, organizado pelo Oscar Vilhena, pela Raquel de Matos Pimenta, pelo Fábio de Sais Silva e pela Marta Rodrigues de Assis Machado, né? São os 4 organizadores aí do livro. Enfim. Gente, então, brigadíssimo. Vou aqui me despedindo de vocês, agradecendo, e assim como me despeço da Heloísa e da Luísa e agradeço as duas, quero também aqui, como faço sempre no final, me despedir e agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que, sempre lembrando, está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, e aí quem for lá, por favor, siga, dê as estrelinhas que acha que deve dar. E claro, também quero agradecer a todos e a todos que têm aqui contribuído com o projeto do canal, e há 4 meios possíveis para esse tipo de apoio. Um é o botãozinho do Valeu Demais, lá embaixo do vídeo do YouTube, que permite uma contribuição pontual. O outro, também por meio do YouTube, é se tornar membro do canal, se inscrevendo no canal por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, que permite uma contribuição continuada, que não é a mesma coisa que apenas seguir o canal, é um pouco diferente disso. Tem ainda um site de financiamento coletivo, que é o benfeitoria.com, e quem digitar o endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação vai chegar no projeto e também permite uma contribuição continuada, ou até mesmo da forma mais usada por todo mundo hoje em dia, que é o Pix, né? Fazendo um Pix, o e-mail de contato do canal é que é a chave Pix, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. E claro, para quem quiser escrever também é o mesmo e-mail, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito isso, eu encerro por aqui, fecho, agradeço a Luísa, agradeço a Heloísa, me despeço das duas, me despeço de todo mundo. Até a próxima. Até. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.